Bom dia. Iniciamos agora a apresentação do primeiro de uma série de vídeos sobre a guerra na Ucrânia. Bem, e para começar, nós vamos aí colocar uma frase, né, que está em João, capítulo 8, versículo 32, em que Jesus diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Esses vídeos não têm conteúdo religioso. E nós colocamos aí apenas uma frase, né, que na verdade resume, né, uma longa discussão filosófica, né, que começou com os gregos. Os gregos foram os primeiros a descobrir que através da geometria que é possível descobrir a verdade, né? E aí lançaram, na verdade, Pitágoras lançou a sua famosa, seu famoso desafio, que a realidade é número. O que ele queria dizer é que, na verdade, o mundo está sujeito à matemática, né? E isso foi a base, né, a geometria foi a base da ciência demonstrativa. Como diz Aristóteles, ciência é o que se é capaz de demonstrar. É o que, é... Bem, e para resumir o assunto, né, nós vamos também lembrar aí o primeiro filósofo da modernidade, que é Descartes, né, que está aí à esquerda, né, que vai propor o princípio da dúvida metódica. Duvide de tudo, tá certo? De tudo que esteja, tudo que você escute, tudo que você ouve, tudo que você leia, isso é um princípio muito importante, né? E não se pense que duvidando de tudo que você termina numa posição cética, né? Não acredita em nada. Eu antes, pelo contrário, tá certo? O próprio Descartes vai dizer que ao duvidar de tudo, você não consegue duvidar da própria dúvida. Então, isso já é um princípio para reconstruir todo o pensamento racional. E nós não vamos seguir aqui, não é? Os chamados macacos sábios. Aí tem uma representação não é, dos macacos sábios, certo? Que é que não vê nenhum mal, que não escuta nenhum mal e não fala nenhum mal. Na verdade, são os macacos, aí é a Mafalda, não são os macacos, né? Mas na representação caricatural, né? Que são os macacos alienados, né? Isso que nós não podemos fazer, principalmente diante dos acontecimentos atuais. Bom, e nós vamos lembrar aqui, né, o que disse Goebbels. Na verdade, isso ele retirou ou aprendeu com Hitler, né, que uma mentira dita 1000 vezes, né, vai se transformar numa verdade. E, aliás, é o que está acontecendo hoje na imprensa, né? A Rede Globo e a Rede Globo do mundo todo, todos os países têm as suas redes Globos, né? A Bandeirantes, a Alterosa, etc. Né? São a grande mídia. Elas, na verdade, reiteram não aquilo que é verdade, mas aquilo que é conveniente aos interesses políticos das classes dominantes. E no mundo global, né, dos, dos banqueiros, na verdade, que controlam todo mundo, né? Todo mundo ocidental. Né? É, e, e o que se está fazendo. Né? Há um conjunto crescente, reiterado de mentiras sobre o que está acontecendo na Ucrânia. E nós vamos examinar aqui, né? Lembrando aquilo que Hegel tinha dito, né? A verdade é racional. O racional é real e o real é racional. Quer dizer, o que nós vamos submeter? Tudo ao crivo da razão. A razão é aquilo que Aristóteles diz que nos aproxima de Deus. Né? Nós participamos da divindade a partir da razão. E o que está acontecendo hoje, né, é um grande apelo ao irracional. Tá certo? Ao irracional. Não vamos pensar. Não vamos apenas acreditar no que a liderança, o Joe Biden diz, o Macron, o Schultz, o
Scholz, né, da Alemanha, ou vamos acreditar no que o Zelensky disse. É isso que nós estamos assistindo atualmente, né? Bem, e nós vamos começar falando sobre o início da guerra, né? E aí nós apresentamos, né, um livro do Stanislaw Bischoff e Alexei Kochekov, que é fundamental para entender o que aconteceu, o que está acontecendo na Ucrânia, o que vai acontecer a partir do Euromaidan. O que foi o Euromaidan? Né? Foi um golpe de Estado, né? Os Estados Unidos gastaram 5 bilhões de dólares para promover esse regime change, que é essa mudança de regime, né, na Ucrânia. Né? E esse livro é fundamental, né? É muito importante, porque ele exatamente descreve o que aconteceu. Aliás, essa mudança de regime, né, foi comentada, inclusive, por Muniz Bandeira, no seu livro A Desordem Internacional, A Nova Desordem Mundial, que é um livro magnífico, né? Magnífico, em que ele mostra exatamente as instituições que patrocinaram o golpe na Ucrânia em 2014, no qual resultou na ascensão dos neonazistas, dos nazistas, né, atuais. A gente fala de neo, mas na verdade são nazistas, né, que governam o regime, que governam a Ucrânia, né, governam a Ucrânia. E é muito importante porque isso mostra as origens do pensamento, né, nazista ucraniano, que vai remontar a Stefan Bandeira, como nós vamos ver um pouco adiante, né? Então, a primeira coisa importante do nosso vídeo é dizer o seguinte: a guerra da Ucrânia não começou agora, quando teve início a chamada Operação Especial, né, das tropas russas na Ucrânia no dia de 24 de fevereiro. Não. Ela começou em abril de 2014. Foi uma guerra civil, não é? Depois que Oblast é província, né, de Donetsk, e Lugansk declararam sua independência de Kiev. Kiev é a capital, ou Kiev, né, da capital da Ucrânia, né? Seguindo o exemplo da República Autônoma da Crimeia, da cidade de Sebastopol, que após um referendo foram reintegradas à Rússia em 18 de março de 2014. A decisão da Crimeia foi consequência dessa revolução de Maidan, que nós já falamos, né? Euromaidan, um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos, né? Tendo um governo fascista assumido o poder em Kiev. O presidente eleito, né, Viktor Yanukovych, teve que fugir, né, para a Rússia na noite de 22 de fevereiro de 2014. E nessa mesma noite, né, o presidente Putin da Rússia vai tomar as providências para evitar que os fascistas entrassem na província da Crimeia, onde estava a base russa arrendada à Ucrânia, né, a base de Sebastopol. Bem, daqui a pouco falamos mais um pouco sobre isso, né? Mas o que é importante aqui é o mapa da eleição de 2010, no qual ganhou Yanukovych, tá certo? Essas áreas bem azuis, né, quanto mais azul, maior é a votação, a porcentagem da votação no candidato Yanukovych, que ganhou as eleições. Observem que essa região, nós vamos ver, é a região onde está Lugansk, onde está Donetsk e onde está, na verdade, a população de etnia russa, não é? De etnia russa. Agora, no verde, né, onde tem azul, né, agora quando começa o verde, né, e depois para até o marrom, né, são os votos do candidato da oposição, que era um candidato pró-União Europeia. E o Yanukovych, na verdade, era pró-Rússia, embora ele tenha tentado ingressar na União Europeia, mas não conseguiu e desistiu, e nós vamos falar só um pouco sobre isso, né?
Bem, aqui nós temos a chamada a Praça de Odessa, né? De Odessa. Maidan significa praça, né? A praça na aldeia, onde aconteceu um dos massacres que os manifestantes, na verdade, tudo começou através de uma série de manifestações aparentemente pacíficas em 2013, por conta da recusa do presidente Yanukovych de se integrar à União Europeia. Não é que ele era contra, não. Na verdade, é quando ele viu os custos financeiros, os ajustes econômicos, né? Todos ajustes burros, né? Ajustes destinados a preparar o país financeiramente, normalmente isso causa uma grande recessão na economia, para ingressar na União Europeia. Ele viu, falou assim, olha, não dá para fazer, até porque em 2013 a Ucrânia não havia se recuperado, né, do ajuste estrutural que ela sofreu quando houve, né, quando o presidente Yeltsin deu o golpe na União Soviética e desfez a União Soviética, né? E a Ucrânia e os países, 15 repúblicas, se separaram da União Soviética. Então, o que aconteceu? O PIB da Ucrânia caiu pela metade, pela metade. Então eles estavam numa situação econômica e financeira dificílima. E aí não tinha condições de ingressar na União Europeia. O que ele fez? Né? Ele suspendeu o processo. E aí o povo, não foi o povo, grande parte nas grandes cidades, né, foram para a rua para protestar. Só que logo isso se transformou numa guerra de rua. E era uma coisa, quer dizer, quem participou dessa guerra de rua, né, eram gente treinada pelos Estados Unidos e financiada pelas ONGs, que recebiam dinheiro dos Estados Unidos, né, pela National Endowment for Democracy, né, que é um órgão da CIA. Para a CIA não aparecer diretamente, se criou esse órgão, essa instituição, essa ONG, que recebe dinheiro da CIA e que foi um dos principais patrocinadores do golpe. E o pessoal que participou desse golpe era gente treinada previamente, inclusive tinha gente aí que veio da Chechênia, vinha gente inclusive dos jihadistas lá lá da Síria, e eles, o que eles fizeram, né? Eles estavam treinados em golpe, em combate à rua. Então, quando a polícia anti-motim, né, veio dispersar a multidão, porque a multidão começou a botar fogo em carro, fogo em casa, fazer uma confusão, destruir carro, fazer uma confusão danada, né? Então, ela veio interviu. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os manifestantes tinham cabo de vassoura, ou cabo de beisebol, ou pedaço de pau, né? E eles vinham com um spray. E aí eu vi um documentário longo sobre isso na televisão, né? E aí a polícia antimotim tinha um escudo, né? E tinha uma viseira, né? Eles jogavam um spray na viseira, embaçava, os caras não viam. Quando os caras levantavam, o policial levantava a viseira, ele levava um cabo de vassoura, um taco de beisebol, né? No rosto, no olho. Furava o olho às vezes, né? Feria a pessoa, né? Eles receberam coquetéis Molotov. E aqui é muito importante colocar, né? O que... Tá vendo esse prédio aqui? Esse prédio, tá vendo que tá saindo uma fumaça? Esse prédio era um sindicato. Porque houve uma briga também de parte da população que era contra, né, as manifestações, então houve uma briga de rua. Só que o pessoal não treinado, né, em guerra, em briga de rua,
começou a perder, né, tomar ferro, e aí fugiu para esse sindicato. E o que aconteceu? Eles botaram fogo no prédio, morreram 30 queimados. 30 queimados. E isso é a manifestação pacífica que houve em 2014, né? E aqui, olha, quem participou, nada menos, nada mais que Victoria Nuland, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o grande promotor de revoluções coloridas, de golpe de Estado. Aliás, o juiz Sérgio Moro ficou 6 meses antes do golpe contra Dilma lá no Departamento de Estado. O que ele ficou fazendo lá, hein? O que ele ficou fazendo lá? Hã? Aqui tem o senador John McCain, né? Aliás, aqui atrás, ela está distribuindo biscoitinho, certo? Aqui tem, ao lado dela tem o, o embaixador dos Estados Unidos, né? Aqui tem o senador John McCain, né? Que vai falar, né? Inclusive vai dizer, não, nós apoiamos vocês, não sei o quê. Quer dizer, é um senador dos Estados Unidos falando em nome do governo americano, que ele não representa, né? E incentivando a população a tomar o governo, né? Tomar o poder. Bem, e aí vem o quê? Os grupos fascistas, ou neonazistas, ou na verdade nazistas da Ucrânia. Isso tudo está registrado, inclusive em documentários da BBC, da NBC, de todas as Cs aí, né? Da Fox News, está tudo gravado. A gente encontra, aliás, no final desse vídeo vocês vão ter uma lista de vídeos e de uma bibliografia, etc. Quem quiser estudar mais esse assunto, né? Observe, esse é o símbolo do batalhão de Azov. Na verdade não é um batalhão, né? Eles hoje não sei porque eles estão cercados em Mariupol. Poucos devem ter, apenas algumas centenas, não sei quantos, lá nos sobreviventes, estão sendo caçados e vão ser presos e levados a julgamento, né, pelas tropas russas. Aqui, pelas tropas chechenas, que nós vamos falar sobre elas. Aqui, né, estão os símbolos, né? Isso aqui, né? Isso é o símbolo da SS, né, da Holanda, né? Esse aqui, não é? É o símbolo esse aqui, ó. Esse aqui, esse segundo aí, né? Esse aqui é o símbolo, tá certo? Da divisão Panzer SS das Reich. As divisões SS são as divisões militares do Partido Nazista. Ela era composta só de nazistas, né? E aqui é o chamado Sol Nazista. Olha o símbolo do batalhão de Azov. Qual que é o símbolo? É o símbolo, na verdade, é o espelho do emblema da divisão SS das Reich, Panzer SS das Reich, né? Com o sol nazista. Esse é o símbolo. O símbolo é claro. E eles se declaram, né? Aqui tem uma das pessoas, né, do batalhão de Azov, né? Que cheio de símbolos nazistas. Aliás, né, uma das coisas mais interessantes, né, que os russos estão fazendo isso na Ucrânia toda, né? Eles cercam uma cidade, como a cidade de Mariupol, onde estava o batalhão Azov, tá certo? 7.000 homens. Então, mais 7.000 homens do exército, né, dos fuzileiros navais, tropa de elite da Ucrânia, estavam lá, eles foram cercados, né, estão terminando de limpar a cidade, o exército russo e as forças chechenas, né? E eles criaram um corredor, os russos criaram um corredor humanitário para quem quiser sair. Quem quiser sair.
Só que muita gente do batalhão Azov resolveu sair junto com os civis, né? Aí a primeira coisa que eles faziam, eu olhava e mandava tirar a camisa e a calça, ficava só de cueca. E aí a maioria deles, quase totalidade do pessoal, tinha tatuagem nazista. Bem, então, aqui, isso eu tirei de um vídeo, tá certo? Eu acho que foi da BBC, exatamente. Tá em inglês, obviamente, né? Isso aqui é o campo de treinamento, é uma espécie de resort, uma espécie de campo de férias, colônia de férias, né? Onde o pessoal que ia entrar nesse batalhão ia para lá. Veio gente do mundo inteiro, né? Bom, e isso aí, entrevistaram uma pessoa e está aqui o que eu tirei só algumas coisas importantes, né? Bom, é como aqui está falando o primeiro, esse site aqui, né? É como, bom, eu não sei, né? E é como algo que você lê. A grande Alemanha antes, você sabe, na década de 20. E trata-se do renascimento, né, da alma inter-europeia. E está acontecendo aqui na Ucrânia. Nós somos arianos e nós estamos nos erguendo novamente. Nós somos arianos, estamos erguendo novamente. Né? E aqui tem, né, a marcha, né, lá logo depois do Euromaidan, né, o pessoal levando a fotografia do Stefan Bandeira. Quem foi esse cara, né? Stefan Bandeira. E que fizeram, inclusive, uma estátua, não, várias estátuas. Quem foi Stefan Bandeira? Foi o organizador, fundador da chamada Organização das Nacionalidades, dos nacionalistas ucranianos, dos, dos analistas, das organizações, das nações, ONU, não é a ONU da Organização das Nações Unidas, não. Que participaram da limpeza étnica da população polonesa da região da Volhynia e da Galícia Oriental. A Galícia Oriental é uma região da Ucrânia, né? Lutando ao lado dos alemães contra os partisãos soviéticos, não só contra os partisãos, contra o próprio exército russo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, 220 mil ucranianos, né, lutaram contra os soviéticos. Aliás, os partidários do Stefan Bandeira, né, mataram um general importantíssimo, né, o Vatutin, que era o chamado Grand Master pelos alemães. Foi morto numa emboscada pelos chamados bandeiristas. Né? Bem, 220 mil, né, não fizeram parte dessa organização, não, fizeram parte da divisão Galícia e de várias instituições, né, normalmente tropas da SAS, entraram também no chamado Exército de Vlasov, e esse pessoal entrava nesse exército primeiro porque, como a grande maioria deles eram prisioneiros de guerra, né, os alemães iam nos campos de prisioneiros soviéticos. Aliás, os alemães aprisionaram 5 milhões e 500 mil soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. 3 milhões e 500 mil ou 4 milhões morreram de fome e de frio, que ele ficava ao céu aberto. E muitos não recebiam comida. Morreram nesses campos. Né? Isso é um genocídio, menor um pouco do chamado Holocausto, mas ninguém fala sobre isso. Né? Bem, então muitos saíram para comer.
outros, né, por outros motivos, e vários, né, e muitos também se uniram às organizações, uniram-se a forças, a divisão Galícia, que era a divisão SS de ucranianos, né, e se uniram também às organizações da ONU, fundada por Stefan Bandeira, né, então foram 220 mil. Aliás, houve gente da França que se uniu, da Holanda que se uniu, de todos os países, né? O único país que eu acho que não teve soldados do próprio país lutando do lado dos alemães foi a Polônia. Mas nós não vamos discutir isso agora, né? Mas em compensação, 4 milhões e 500 mil ucranianos lutaram no Exército Vermelho, ou seja, 20 vezes mais do que 20 vezes mais, né? Então, né? Bom, só que o que aconteceu? Quando houve a incorporação da Crimeia, da Península da Crimeia, né? Na verdade, como aconteceu isso, né? O Putin logo interveio, as forças, né, da base naval da Crimeia, forças russas, né, foram para Perekrop, que é a ponte que liga a Península da Crimeia ao continente, né, e ali bloquearam a entrada de ativistas ucranianos, nazistas, né. E aí a população, o governo, né, da República Autônoma da Crimeia e do Conselho Municipal de Sebastopol organizaram um referendo, ganhou referendo o quê? O que eles queriam? Eles queriam continuar na Ucrânia ou queriam voltar para a Rússia? Porque a Crimeia foi Rússia desde 1800, eu acho que 1770 e tantos, eu não lembro exatamente a data, quando foi conquistada pela imperatriz, pelas tropas russas, a imperatriz Catarina Grande. Né? E houve uma grande batalha, várias batalhas durante a Segunda Guerra Mundial pela Crimeia, principalmente a defesa de Sebastopol, que foi uma defesa que durou meses contra as tropas nazistas. Bem, então, e a população ali, 90% dela é de etnia russa. Então, eles optaram por voltar para a Rússia, da qual tinha sido tirado pelo Khrushchev. Khrushchev, que era o premier, né, vamos dizer assim, o chefe maior, o líder da União Soviética, né, no período, na década de 50, logo depois da morte de Stalin, né, na morte de 60. Stalin morreu, acho, em 55, 54, não me lembro direito, né. Aí entrou Khrushchev, bom, logo, não imediatamente, mas pouco depois, entrou Khrushchev, e o Khrushchev transferiu a Crimeia para a Ucrânia. E aí a Rússia não tomou a população, né, já obedecendo ao princípio da autodeterminação dos povos, a Ucrânia voltou, né, por plebiscito, a integrar a Rússia. E aí as províncias russas de Lugansk e Donetsk fizeram o mesmo, tá certo? Só que aí, em abril de 2014, né, isso aconteceu em fevereiro de 2014, né, fevereiro e março. Em fevereiro. Em março, né, ou melhor, em abril, né, as forças ucranianas, né, incorporando, inclusive, os batalhões nazistas que já estavam sendo formando, né, as milícias, até então eram milícias, né, mercenários que estavam lutando na Síria, que haviam lutado na Chechênia, atacaram essas repúblicas, que receberam a ajuda da Rússia. 6 mil soldados russos foram para lá, né? A Rússia deu instrutores, comando, comunicações, não deu algum armamento, né? Não deu. A imprensa ocidental disse que a Rússia, tropas russas combateram 6 mil, né? 6 mil, mas
as tropas rebeldes eram... Um dia houve um documentário que diziam que eles conseguiram mobilizar 150 mil. 80 mil em Donetsk e 70 mil no norte. Né? E aqui está, né? Esses são os oblasts, o avanço das forças do governo, né, foi muito grande no início, né, tá certo? Quer dizer, elas conseguiram, né, empurrar, né, as forças da Ucrânia não, as forças separatistas, né, tomaram a maior parte de Lugansk e de Donetsk, mas não conseguiram, né? Quer dizer, na verdade, as milícias acabaram contra-atacando. Teve duas batalhas enormes que elas destruíram grande parte do exército ucraniano, né? E aí o novo presidente, né, eleito após o golpe, é preciso dizer o seguinte, né? Como foi eleito? O Partido Comunista, que tinha bastante votos na região, foi proibido. O principal partido da Ucrânia também foi proibido. Então só sobraram países, é, é, como é que chama? Partidos favoráveis aos nacionalistas, coisa nenhuma, nunca foram nacionalistas, né? Aos neonazistas. E aí os neonazistas começaram a controlar o governo, né? Bem, mas aí Poroshenko, o novo presidente, teve que assinar o protocolo de Minsk, tá certo? Que foi patrocinado, tá certo? Que foi patrocinado, né? Pela Alemanha, França e a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, OSCE, né? E pela Rússia, né? E esse protocolo se tornou lei internacional porque foi aprovado pela resolução 2202 do Conselho de Segurança da ONU em 2015, em fevereiro de 2015. Só que nunca foi cumprido, tá certo? Nunca foi cumprido. Porque o governo de Kiev, por quê? Porque previa, primeiro, uma negociação direta entre o governo de Kiev e o governo das duas províncias rebeldes. E outra coisa, previa que essas províncias continuassem na Ucrânia, mas num regime federativo, com grande autonomia. E isso o governo de Kiev não queria saber. Né? Bom, por que a Rússia interviu? Né? Primeiro, né? Por causa da expansão da OTAN. Muitos analistas, né? Inclusive um que é muito importante, né? Que eu cito muito, tá certo? Que é John Mearsheimer, que é um professor de Relações Internacionais da Universidade de Chicago, né? E ele vai dizer, né, que o grande motivo foi isso, né? Da guerra foi isso, né? A expansão da OTAN. Quando o Yeltsin desmembrou a União Soviética, depois de um golpe de Estado, isso é preciso ficar claro, não foi porque essa ideia de que a União Soviética caiu, isso é tudo bobagem, né? Que o país ocidental ganharam a Guerra Fria, como assim, né? Então isso é tudo bobagem, mas um dia nós vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Então, houve a promessa, eu lembro na época, né? Promessa, e tem documentos comprovando isso, né? Tem vídeos, tem entrevistas, tem inclusive documentos, correspondência, etc., comprovando isso. Que a OTAN não ia se expandir. Aliás, a OTAN foi criada para supostamente conter a União Soviética. Isso é outra conversa fiada, mas não é tempo para a gente falar isso aqui. Mas tudo bem, né? Conter a União Soviética. Olha, então a União Soviética caiu para que a OTAN? Porque o objetivo da OTAN, a OTAN foi criada por outros motivos. E ela continua se expandindo para o leste. Né? Ao contrário do que
do que foi combinada com Gorbachev, né, e com Yeltsin. Bom, aqui tem, né, quer dizer, os Estados Unidos fizeram intervenções, guerras, etc., né, em vários países, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, hein? E agora estava na Ucrânia, né? Só que aí encontrou o urso russo aí, né? Aqui tem um desfile de tropas da, dos Estados Unidos na Ucrânia. Aliás, a, a Ucrânia está cheia de bases da OTAN. Algumas já foram destruídas pelos mísseis russos. Eles diziam que estavam ali treinando as tropas ucranianas, mas na verdade estavam montando bases da OTAN. E não só esse desfile aqui, veio tropa da Polônia, da Romênia, do Diabo A4. Né? Eu só coloquei a figura dos Estados Unidos aí. Bom, o que o Kremlin vai dizer? Na ausência, né, da prontidão dos lado americano de concordar com uma garantias, né, firmes, né, legais, né, que assegurem a segurança, né, a nossa segurança, que é a segurança da Rússia, né, pelos Estados Unidos e seus aliados, a Rússia forçosamente vai ter que responder, incluindo o uso através da implementação de medidas técnico-militares. Os russos avisaram, né? Isso o primeiro, então, o primeiro. O segundo foi a nazificação da Ucrânia, a seção dos partidos neonazistas, Partido Svoboda, que é Partido da Liberdade, né? Isso é mudar de nome. Foi criado pelo Partido Social Nacional da Ucrânia. Partido Social Nacional? Uai, o partido nazista, né? Nazismo vem de nacional-socialismo. O partido do Hitler chamava Partido Nacional Socialista. Eles trocaram aí Partido Social Nacional, né? Não iam colocar descaradamente, né? Da Ucrânia, né? Cujo mesmo é o símbolo do batalhão de Azov, ou seja, o símbolo nazista, né? O chamado setor de direita, os partidos corpos nacionais são os mesmos corpos, a inspiração os corpos francos, que eram as tropas das SA, né, de Bonn, que foram o apoio fundamental para que Hitler subisse ao poder, né? São os grupos de extrema direita, né, nazista, né? Naquela época chamavam tropas de assalto, SA. Depois foram incorporados ao exército, as Wehrmachts, por Hitler, né? E que criou as SS, que chama tropas de seções, né? Seções de assalto e aí seções de proteção. Proteção coisa nenhuma. Proteção de alguém. Bem, aqui estão os símbolos, né? Partido Nacional Social da Ucrânia, que é o símbolo da segunda divisão Panzer SS das Reich, espelhado, né? Vê o mesmo símbolo. E esse símbolo aqui dos partidos dos corpos nacionais, na verdade, é uma incorporação, é uma ideograma de várias letras que combinam, né, os símbolos nazistas, né? Que está na mesma bandeira das organizações das nacionalidades ucranianas de 1929, que foi a Organização das Nacionalidades Ucranianas, né? Eu falei ONU, né? Foi criado por Stefan Bandeira em 1929. Né? Aqui está, né? Eu tirei de um documentário de fevereiro de 2009, tá certo? 2019, né? Sobre os neonazistas e da extrema direita, né? Estão em marcha na Ucrânia. No Jim Dore Show, tá certo? Como eu falei, tem vários, né? E aqui estão coisas muito importantes, né?
aqui do lado tem, né, isso aqui é uma bandeira. Se nós olharmos, né, isso aqui é uma bandeira nazista escondida, tá certo? Não vamos fazer o desenho todo, né? Não vai dar para fazer o desenho, não. Vamos deixar. Mas se vocês olharem, aqui tem, aqui ó, isso aqui, vem aqui, aqui, vem aqui. Só tá faltando essa perninha. Agora a de cá tá toda aqui, ó. E observem que isso aqui são, então, gente da Ucrânia, né? Nazistas ucranianos. Fazem pose para fotografia. Isso aqui é um capacete de um nazista, de uma tropa ucraniana. Olha o símbolo aqui. Isso aqui é a ombreira de tropas ucranianas. Ora, isso é o símbolo da Totenkopf, cabeça morta, caveira, divisão da caveira, que era uma divisão SS. Ela tomava conta dos campos de concentração, todos eles, Treblinka, Auschwitz e todas, e ainda criou uma divisão de combate, Totenkopf. E aqui está um campo com ossada de 500 pessoas mortas, está em Lugansk, pelos nazistas ucranianos. Ah, mas eles não fazem isso? Claro que fazem, os nazistas fazem isso. Qual é o lema dos nazistas ucranianos? É que eles estão, né, entre o leste, que é mongol, asiático, que é os russos, e do lado de cá até a Europa, e eles são os últimos bastiões. Qual que é a missão deles? Acabarem com os russos. Não é acabar com os comunistas, não, é com os russos. Está escrito nos documentos dos ideólogos da Ucrânia. Então, aqui, terceiro, é a militarização da Ucrânia. A Ucrânia, né, em dezembro de 2014, abandonou o status de país não alinhado. Que quando ela se desconectou, saiu da União Soviética, ela assinou esse documento, que é uma condição de sua separação. Ele virou um país não alinhado. Em 2014, o governo nazista acabou com isso, né? De 2014 a 2021, os Estados Unidos doaram, só os Estados Unidos, né? Teve doações, principalmente da Grã-Bretanha também, que tinha uma base lá, né? Uma região de treinamento, um centro de treinamento. 2,5 bilhões em ajuda militar, incluindo equipamentos, né? Treinamento das forças ucranianas, inclusive dos batalhões nazistas. Tem vídeo sobre isso, certo? E sua reorganização de acordo com os padrões da OTAN. Olha que coisa, hein? A Ucrânia passou a gastar 3% do PIB com forças armadas, mais do que a meta da OTAN. A meta da OTAN é 2%, né? A produção de munições e armas cresceu extraordinariamente em 2021. E os russos sabiam disso tudo, gente. Tudo que eu estou falando aqui, os russos sabiam. Criação de armas biológicas. Isso está documentado. Tá certo? Isso aqui é uma notícia de 2015, né? Tá certo? Tá certo? Então, no qual, né? Biológicos, foi acertada a criação não de armas, ninguém vai falar isso, né? Mas de laboratórios financiados pelos Estados Unidos, inclusive por Obama, né? Quando estourou a guerra, quando a Rússia interviu, a palavra correta é essa, a Rússia interviu na guerra civil que já tinha começado em 2014, né? O ministro, né, da saúde da Ucrânia mandou destruir tudo, os laboratórios. Por quê, hein? Porque nesses laboratórios estavam sendo desenvolvidos patogênicos, tá certo? Tá certo?
Patogênicos. Os russos sabiam isso. Se via inteligência russa, que só não é melhor que o israelense, tá certo? Sabia disso tudo. Sabia disso tudo. Tá certo? E isso, a Victoria Nuland, que é a secretária de Estado dos Estados Unidos para assuntos políticos, confirmou. O que ela declarou? Ela declarou que tinha medo disso cair nas mãos russas e os russos usarem esses patogênicos. Ora, quer dizer que eles estavam desenvolvendo patogênicos mesmo, né? É, é, é. Como ela não é uma pessoa muito inteligente, ela, né? E outra coisa que saiu, né? Isso aí não veio online, mas isso todo mundo. O Greenwald, aliás, isso aqui, vocês veem, né? Quem soltou essa bomba foi o Greenwald, né? Que ele, na verdade, saiu do Intercept no Brasil, né? Porque o Intercept recusou de contar essa história aqui, ó. Que o Hunter Biden, que é filho do presidente Biden, né, estava recebendo dinheiro da Ucrânia, $50 mil por mês, eu acho. Para fazer o quê? É uma das coisas que eu estava recebendo dinheiro é por causa dos laboratórios que estavam sendo criados na Ucrânia. E está dando maior confusão nos Estados Unidos. A Fox News já deu várias entrevistas sobre isso. Entrevistas, não, várias notícias sobre isso, né? Bom, ameaça de armas atômicas. Porque no dia 19 de março, né, isso está errado, né? 19 de fevereiro. O presidente Zelensky, né, da Ucrânia, ameaçou revisar o status de estado de armas não nucleares do país, afirmando aos participantes da Conferência de Segurança de Munique que Kiev poderia repudiar o Memorando de Budapeste de 1994, que comprometeu a Ucrânia a desistir de seu enorme arsenal de armas nucleares da era soviética. E os russos, um governo nazista, os russos perderam na Segunda Guerra Mundial 19 milhões de pessoas, muito mais do que os 6 milhões de judeus mortos. Desses, 8 milhões foram militares, 4 milhões mortos nos campos de prisioneiros alemães, 4 milhões mortos em combate. Então deu 8 milhões, sobraram 19 milhões. Civis. Grande parte na Ucrânia. A Ucrânia perdeu 5 milhões de pessoas. 20% da população. As 4 milhões, né? A população da Ucrânia era de 20 milhões, perdeu 20. Bom, outra coisa foi a ofensiva contra os separatistas, que foi planejada. Não? Primeiro, você planejou tudo, você instalou bunkers e campos minados, construção de trincheiras no norte da Ucrânia, concentração de 80 mil, quer dizer, tem gente que fala 60 mil, tá certo? 60, vou botar aqui, 60-80 mil ou mais tropas ucranianas na linha de contato entre as tropas separatistas e as tropas ucranianas, né? Aumenta os bombardeiros da posição. Isso aqui é um campo, isso aqui é uma rede de, tá vendo isso aqui, ó, são dentes de dragão. Você coloca isso para evitar que tanques passem. Isso aqui é arame farpado, né? E isso aqui é um campo minado. Então, os satélites russos passando sempre ali, estavam vendo isso tudo. E os agentes russos infiltrados na Ucrânia, muitos, até porque a Ucrânia era um país
foi um país pertencente ao Império Russo, depois da União Soviética, durante bom, centenas de anos, na verdade, né? A Ucrânia foi incorporada na Rússia, eu acho, por volta de 1620, por aí, 1600, não sei quanto. Né? Então, a língua é comum. Na verdade, o Império Russo nasceu em Kiev. Né? E tem laço parentesco, e tem a região sul que é cheia de ucranianos, né? Cheia de russos. Então, aí, né, nós temos, né? E teve o aumento do bombardeiro das posições das tropas separatistas, aumento do bombardeiro das posições das tropas separatistas, a partir de janeiro. Isso foi muito importante, não é? Mas também foi importante porque se identificou vou botar um amarelo aqui, se identificou planos do governo para lançar uma ofensiva a partir do dia 25. Na verdade, foram dois. Primeiro falaram a partir de março e aí surgiu a data, não sei de onde surgiu essa data, né? Que seria no dia 25. Tá certo? E aí o que aconteceu? Aconteceu que aí não teve jeito. E isso aí são os documentos divulgados. Pode dizer que foi fake, mas as assinaturas estão aí, né? Eu não sei. Tá certo? Os documentos dizendo que, né? Confirmando os preparativos para lançar uma ofensiva. Para acabar, eles receberam. A Ucrânia foi rearmada, né? Recebeu arma, foi treinada pela OTAN, etc. Tá na hora de acabar com as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk. E vamos lembrar que o presidente Putin tinha falado em meados de 2021, que se a Ucrânia atacasse as repúblicas, exatamente as palavras, se isso acontecesse, a Ucrânia deixaria de existir. Não sei o que é isso, né? Matar todo mundo não é. Porque não vai matar os seus antepassados e os russos tem lá, né? Tem muita gente, né? E aí vem a intervenção russa, né? Só que a intervenção russa nós vamos falar sobre ela no próximo vídeo, certo? Então nesse vídeo nós vamos parando por aqui, porque já está um vídeo muito grande, né? 50 minutos, e nós falaremos a segunda parte no próximo vídeo. Esperamos que gostem do que viram até agora, tenham gostado e que estejam e que assistam o próximo vídeo que vai ser disponibilizado em muito breve. Então vamos agradecer a todos, né? E vamos ficar por aqui por hoje.